Enfim, quase um ano depois, finalmente vamos dar continuidade à série dos 10 maiores clubes de cada região do Brasil. Após falar dos maiores do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, chegou a vez de falar dos maiores do Sul, uma região com muitos times de relevância nacional e até internacional. Mas afinal, quais são os 10 maiores clubes de futebol da região Sul? Assim como nos 3 vídeos anteriores, os critérios que estou levando em conta são títulos e o desempenho dos clubes em nível estadual, regional, nacional, internacional e também o tamanho de suas torcidas. Vamos começar pela cidade de Chapecó, em Santa Catarina. É claro, para falar da Chapecoense, uma equipe de 1973. O Verdão do Oeste possui 7 títulos catarinenses, bem distante dos 3 maiores campeões do estado. Mas a Chape tem outros troféus. Em 2020, por exemplo, eles foram campeões do Brasileiro da Série B. Outros feitos do clube são 9 participações na Série A, com o 8º lugar em 2017, sendo a sua melhor campanha da história. A Chape também já chegou às quartas de final da Copa do Brasil em 2018. Na época, a equipe foi eliminada pelo Corinthians. O clube também já jogou 2 Copas Libertadores, em 2017 e 2018, mas não conseguiu passar da fase de grupos. Agora, o que realmente coloca a Chapecoense entre os 10 maiores do Sul é principalmente o seu título da Copa Sul-Americana de 2016. Naquela campanha histórica, os catarinenses passaram primeiro pelo Cuiabá. Depois eliminaram o Independiente da Argentina. Nas quartas de finais venceram o Júnior Barranquilla da Colômbia. E na semifinal passou pelo San Lorenzo da Argentina. A decisão seria contra o Atlético Nacional da Colômbia. Porém, a conhecida tragédia impediu que o clube disputasse a final. Assim, em um ato de muito respeito, os colombianos cederam o título aos brasileiros. O nosso 9º colocado vem da bela Curitiba, capital do estado do Paraná. É o Resiliente Paraná Clube, de 1989. O tricolor tem 7 títulos estaduais e no ano de 1992 foi campeão brasileiro da Série B. O que traz mais peso em sua posição é o seu desempenho em Brasileirões. Foram 16 edições disputadas e em 2006 o clube alcançou sua melhor campanha, quando ficou na 5ª posição geral. Este grande ano levou o Paraná à disputa da Libertadores de 2007. Na época, o tricolor caiu nas 8º de final para o Libertad do Paraguai. Agora, se tratando de Copa do Brasil, seu melhor desempenho foi chegar às quartas de finais por 4 vezes. O Paraná já viveu altos e baixos, por isso eu chamei o clube de resiliente. Em 2022, por exemplo, eles ficaram sem divisão nacional e, para piorar, conseguiram cair para a 2ª divisão estadual. Porém, sua apaixonada torcida nunca abandonou o clube. Um exemplo disso é que em 2024, o tricolor levou mais de 100 mil torcedores à Série B paranaense. A propósito, o clube foi campeão da competição e em 2025 retorna à elite do Paraná. E da lindíssima Florianópolis vem o 8º lugar, o Avaí Futebol Clube, fundado no ano de 1923. Com 18 títulos catarinenses, o Leão é ao lado de seu rival Figueirense, o maior campeão do estado. Outro título importante da equipe foi o Brasileiro da Série C de 1998. O Avaí tem um desempenho considerável no futebol brasileiro. Na Série A, por exemplo, foram 11 participações, e em 2009 o clube fez a sua melhor campanha, terminando na 6ª posição. Na Copa Sul-Americana de 2010, os catarinenses chegaram até as quartas de final. Na época, eles foram eliminados pelo Goiás. Por fim, a campanha mais relevante do Leão foi na Copa do Brasil de 2011. Naquela edição, eles passaram pelo Vilhena de Rondônia, o Ipatinga de Minas Gerais, o Botafogo, o São Paulo nas quartas de final e só parou na semifinal diante do Vasco. Outro fator importante a favor do Avaí é a sua torcida. A maioria das pesquisas dão ao clube uma média de 300 a 400 mil torcedores, sendo assim, mais uma vez ao lado do Figueirense, as maiores torcidas entre os clubes locais de Santa Catarina.
Falando em Figueirense, ele é o nosso próximo time, o 7º colocado do ranking. O Figueira é de 1921 e, como eu já falei agora há pouco, ele possui 18 estaduais, o mesmo número de seu rival. O alvinegro é o catarinense com mais participações na Série A. Ao todo, são 18 edições jogadas. Já a sua melhor campanha aconteceu 2 vezes, em 2006 e 2011, quando a equipe terminou na 7ª posição. Fora do país, o Figueirense esteve em 4 edições da Copa Sul-Americana, porém nunca conseguiu passar da segunda fase. Agora, com toda certeza, o grande destaque do Furacão do Estreito foi o vice-campeonato da Copa do Brasil de 2007. Em sua campanha, o Figueira passou pelo Madureira do Rio de Janeiro, o Noroeste de São Paulo, o Gama do Distrito Federal, o Náutico, o Botafogo e na decisão contra o Fluminense, eles perderam o título por 2-1 no placar agregado. Assim como o Paraná, que eu falei agora há pouco, o Figueirense também é um clube resiliente e, após quase desaparecer, hoje tenta ressurgir na Série C do Brasileirão. Como eu citei agora há pouco, o Figueira tem algo entre 300 e 400 mil torcedores. E nosso tour pelo estado ainda não terminou. Agora estamos em Criciúma, a terra do Criciúma Esporte Clube, o nosso 6º lugar. Fundado no ano de 1947, o Tigre possui 12 títulos estaduais. Entretanto, o único clube catarinense atualmente na primeira divisão é a equipe do estado com mais conquistas fora de sua terra. Em 2006, eles ganharam a Série C. Em 2002, venceram o Brasileiro da Série B. E em 1991, conquistaram a Copa do Brasil. Enfim, a campanha carvoeira em 91 foi a seguinte. Na primeira fase, o clube passou pelo Ubiratã do Mato Grosso do Sul. Já nas oitavas, eles eliminaram o Atlético Mineiro. Nas quartas de finais, passaram pelo Goiás. Na semifinal, foi a vez de derrotar o Remo. E o adversário da decisão foi o Grêmio, conhecido por ser um time copeiro. Mas como sabemos, quem levou a melhor foi o Criciúma, que com a vantagem do gol fora de casa conquistou aquela Copa do Brasil. Com este título inédito, o Tigre ganhou o direito de disputar a Libertadores em 1992, e a equipe fez muito bem para um estreante na competição. Eles conseguiram chegar até as quartas de final, e bem, foram eliminados apenas pelo futuro campeão São Paulo. Assim como seus rivais da capital, o Criciúma também é dono de uma grande torcida, principalmente no sul do estado. Finalmente saímos de Santa Catarina, e esta é Caxias do Sul, a segunda maior cidade gaúcha. Aqui é a casa do Juventude, o nosso 5º colocado. O Alviverde é de 1913, mas apesar de centenário, em um estado dominado pela dupla Grenal, o Juve tem apenas um título estadual em 1998. Porém, fora do Sul, o clube já venceu a Série B de 1994, e principalmente tem como seu maior título a Copa do Brasil de 1999. Em seu caminho, eles passaram pelo Guará do Distrito Federal, pelo Fluminense, depois eliminaram o Corinthians, o Bahia nas quartas de final, o Internacional na semi, e a final foi contra o Botafogo, com os gaúchos levando a melhor no placar agregado de 2-1. Agora, em questão de desempenho, o clube jaconeiro também se destaca. Dos times citados até agora, ele é o que mais jogou a elite nacional. Foram 20 participações, e a sua melhor campanha aconteceu 2 vezes, em 2002 e 2004, quando terminou na 7ª posição. Em nível internacional, um destaque foi a disputa da Copa Libertadores de 2000. Naquele ano, o Juventude participou apenas da fase de grupos. Vamos voltar a Curitiba, e agora começo a falar dos pesos pesados do Sul, iniciando pelo Coritiba Futebol Clube, que fica na 4ª posição. O Coxa é de 1909, e com 39 estaduais conquistados, ele é o maior campeão do Paraná. O Verdão também ganhou 2 brasileiros da Série B, e em 1985 conquistou seu grande título, o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Muito tradicional em todo o país, o Coritiba já disputou a Série A 42 vezes, e além da conquista de 85, ele já foi 4º colocado em 1980 e 3º lugar em 1979. Quanto à Copa do Brasil, o Coxa bateu na trave 2 vezes. Em 2011, perdeu a decisão para o Vasco, e no ano seguinte, em 2012, foi a vez de perder a final para o Palmeiras.
O Alviverde já participou ainda de 2 Libertadores, em 1986 e em 2004. Nas 2 oportunidades, eles ficaram apenas na fase de grupos. Por fim, falando de torcida, o Coritiba tem uma das maiores do Sul. Em média, a maioria das pesquisas estimam entre 1 e 2 milhões de torcedores coxa branca. No terceiro lugar fica o Atlético Paranaense, arquirrival do Coritiba. Apesar do Furacão ser de 1924, por quase 80 anos, o clube não foi tão relevante assim a nível nacional. Eu quero dizer que se este vídeo fosse feito há pouco mais de 20 anos atrás, o Atlético estaria atrás não só do Coritiba, como da maioria dos clubes do Sul. Vejamos, até o ano de 2000, o rubro-negro do Paraná tinha como principais títulos 18 campeonatos estaduais e uma Série B em 1995. Pois bem, a partir de 2000, a equipe venceu mais 10 estaduais, totalizando 28. No primeiro ano do século, em 2001, eles conquistaram o tão sonhado Brasileirão da Série A. 4 anos depois, em 2005, chegaram pela primeira vez a uma final de Libertadores. Na época, perderam o título para o São Paulo, com certeza o time mais forte do continente naquele período. Em 2018, o Atlético conseguiu vencer seu primeiro título internacional, a Copa Sul-Americana. 2 anos depois, em 2021, veio o bi deste torneio. O Furacão venceu mais um título inédito, a Copa do Brasil. Por fim, no ano de 2022, os paranaenses disputaram a sua segunda final de Libertadores, agora perdendo o título para o Flamengo. Eu não sou do Paraná e nem torcedor do Atlético, mas hoje em dia não pode-se negar que o Furacão é um dos grandes clubes do Brasil, e sua torcida também vem crescendo. Atualmente as pesquisas mostram que o clube tem entre 1,5 a 2 milhões e meio de torcedores. No Rio Grande do Sul, mais uma vez, agora vamos para a bela capital Porto Alegre, para falar dos já esperados 2 primeiros colocados deste ranking. E na segunda posição eu coloquei o Internacional. O Colorado é de 1909 e desde então ele se tornou um dos grandes clubes brasileiros e também do continente americano. Eles são os maiores campeões gaúchos com 45 troféus. Além disso, o Inter coleciona grandes títulos, como a Copa do Brasil de 1992, um tricampeonato brasileiro em 75, 76 e 79, a Copa Sul-Americana de 2008, um bicampeonato da Libertadores em 2006 e 2010, e por fim o Mundial de Clubes de 2006. Fora as conquistas, o Inter tem também grandes campanhas em todos os campeonatos que disputou. No Brasileirão, por exemplo, eles já ficaram na 3ª posição 7 vezes e já foram vice-campeões brasileiros em 8 oportunidades. Agora, na Libertadores, além dos 2 títulos, eles também ficaram com um vice lá no ano de 1980. Por fim, falando de torcida, as pesquisas dizem que o Inter tem entre 6 e 8 milhões de torcedores, ou seja, uma das maiores torcidas de todo o Brasil. Para finalizar, o posto de maior time do Sul vai ficar com o Grêmio. O tricolor é de 1903 e apesar de ter 43 títulos gaúchos, 2 a menos que o Inter, o Imortal venceu todos os últimos 7 campeonatos estaduais. Agora, entre suas conquistas realmente grandes, se destacam 5 Copas do Brasil, que faz dos gaúchos o segundo maior campeão da competição. Além disso, o Grêmio também é bicampeão brasileiro, com os títulos de 81 e 96. Internacionalmente, a equipe é um dos únicos brasileiros tricampeões da Copa Libertadores. E por fim, em 1983, eles foram campeões intercontinentais. Em questão de campanha, o Grêmio também sempre foi muito forte. No Brasileirão, eles já foram vice 4 vezes. E na Copa do Brasil foi o clube que mais jogou finais, com 9 decisões disputadas. Na Libertadores, o time de Porto Alegre já fez 5 finais continentais. Enfim, todo mundo sabe que o Grêmio é muito grande em questão de títulos e tradição. Agora, o que alguns podem não saber é o real tamanho de sua torcida. A massa gremista é tão grande que a esmagadora maioria das pesquisas revelam que o tricolor não tem apenas a maior torcida do Sul, mas com cerca de 8 a 10 milhões de torcedores, o Grêmio tem provavelmente a maior torcida de um time que não é do Rio e nem de São Paulo.
Então, pessoal, vocês concordam com este ranking? Eu sempre peço para vocês levarem isso na esportiva. É apenas um vídeo, mas não adianta, sempre tem gente nos comentários super estressadas. Então faz o seguinte, se você não concorda, faz a sua própria lista nos comentários. E a lista que tiver mais like pode ser considerado um ranking que a maioria concorda. Antes de sair, assista os outros vídeos de Top 10. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.